Como saber se alguém está mentindo? Só para você poder ter ideia, cientistas estudaram e chegaram numa média de que as pessoas mentem de 2 a 3 vezes durante uma conversa durante só 10 minutos. Isso é impressionante. Ah não, porque eu não minto, eu não faço isso durante 10 minutos. Pode ser que não, mas às vezes a pessoa que você está conversando, sim. Você vai aprender a detectar mentiras e melhorar até 10 vezes as suas habilidades de observação e persuasão. Vou te contar uma história interessante. Uma vez um amigo meu estava prestes a fechar um negócio, cara, muito importante, só que ele sentiu que tinha alguma coisa errada, ele estava com um twin quando ele estava ali durante a negociação. Só que ele não conseguia identificar o que era que estava de errado. Algumas pessoas chamariam de intuição, outras pessoas chamariam de observação. Ele decidiu investigar tudo isso mais a fundo e acabou descobrindo que a outra parte estava mentindo sim sobre alguns detalhes que eram muito importantes sobre essa negociação, que claro, eu não vou poder estar abrindo para você aqui o que era. E graças a essa observação dele, ele conseguiu evitar um prejuízo, cara, gigantesco. E essa experiência me fez perceber, mesmo que de longe, a importância de saber identificar mentiras. Ou seja, isso pode literalmente salvar a sua vida, o que eu vou te passar agora. Físicos. A primeira coisa que você deve observar são as microexpressões faciais. São, cara, expressões involuntárias que aparecem por um breve momento e podem revelar os verdadeiros sentimentos, os verdadeiros pensamentos de uma pessoa. Por exemplo, um leve enrugar das sobrancelhas da pessoa, um sorriso que desaparece rápido, podem ser sinais que a pessoa está mentindo. Eu não vou te passar aqui todos os microexpressões faciais que as pessoas dão quando estão mentindo, porque são centenas deles. Mas de verdade, por exemplo, para você poder ter ideia aqui, quando você está conversando com alguém e a pessoa ela fica olhando muito pro lado, principalmente na diagonal para baixo, normalmente é porque está mentindo. Quando olha normalmente na diagonal para cima é porque ou despreza o que você está falando ou porque está procurando algum outro tipo de resposta para você. Então isso é tudo coisa que você pega ali no feeling, você pega na hora, que realmente só com muita observação, muita conversa que você vai estar pegando e pegando rápido. Outra coisa é quando a pessoa ela fica acariciando muito o rosto enquanto ela tá falando com você. Principalmente quando você começa a fazer determinadas perguntas pra pessoa e ela fica fazendo carinho na barba, fica mexendo na sobrancelha. Sabe aqueles gestos que são totalmente desnecessários durante uma conversação? São grandes sinais, seja no rosto, seja no corpo, seja algumas coceiras totalmente involuntárias. Esses são alguns sinais que o próprio corpo dá e às vezes a pessoa ela nem percebe. Isso é tudo sinal de desconforto. Inclusive agora vamos falar aqui um pouquinho sobre linguagem corporal, que quando alguém tá mentindo, ela não só pode, como ela vai sim demonstrar alguns sinais de desconforto, como por exemplo, ficar cruzando os braços, evitar contato visual ou ficar o tempo todo mudando de posição. Isso indica 100%, cara, que a pessoa ela não tá confortável ali conversando com você por algum motivo e que ela tá se sentindo nervosa ou insegura. E aí cabe a você ir mais a fundo cavar essa situação aí para entender o que tá acontecendo. Indicadores verbais. Claro, além dos sinais físicos, os indicadores verbais são totalmente, cara, cruciais. Você observar padrões de discursos e algumas hesitações é, cara, importantíssimo. As pessoas que estão mentindo, elas tendem a ficar hesitando muito, fazer pausas longas ou, obviamente, ficar gaguejando. E também podem estar dando alguns detalhes específicos e, específico até demais. E ficar tentando mudar de assunto o tempo todo. Para o quê? Para poder sair da posição de desconforto. Qualquer sinal que você veja que é relacionado ao desconforto, quando você faz uma pergunta direta para essa pessoa, fique esperto porque pode ser um sinal. Contradições. Claro, esse aqui é um dos mais clássicos de todos. Você prestar atenção nas contradições e nas histórias que a pessoa te conta. Se a pessoa ela fica mudando o tempo todo os detalhes da história, ou se ela fica se contradizendo o tempo todo, obviamente isso é um sinal muito claro de que ela está mentindo. Inconsistências no relato são um dos mais fortes indicadores de que não tem algo certo. E claro, para aprender a colocar a pessoa em contradição, você só consegue realmente conversando com a pessoa, colocando ela em xeque em determinadas situações. A importância de conhecer o comportamento habitual da pessoa. Outra coisa, cara, que é muito importante é, claro, se você já conhece a pessoa,
é você saber quando ela tá relaxada, você saber quando ela tá dizendo a verdade, ou às vezes não, você saber quando que ela tá supostamente estranha. Por exemplo, se você tem um melhor amigo, você sempre vai saber quando ele tá meio pra baixo, quando ele tá mais feliz, quando ele tá com raiva. Você já tem esse feeling porque você conhece um pouco do jeito da pessoa. E isso é simplesmente uma técnica não muito clássica, uma técnica não muito secreta, porque se você conhece ali a pessoa e você sabe que ela está agindo de forma diferente por conta das perguntas que você fez, bom, já não é um grande sinal ali de que. Mas também você analisar o comportamento dessa pessoa em diferentes contextos também é muito importante. Por exemplo, você perceber mudanças drásticas no comportamento quando alguns assuntos são abordados, obviamente, esse é um grande sinal de mentira. Você tem que comparar o comportamento dessa pessoa em situações normais, situações de pressão e situações diferentes, assim, situações de raiva, situações de medo, e assim você vai conseguir obter pistas mais claras. Claro, não é para você se tornar um grande detetive depois desse vídeo, mas o que eu tô te passando aqui é para poder te ajudar a saber se a pessoa ela tá tentando te passar a perna, te enrolar ou não. Se isso aqui tem sido útil para você, aproveita e já se inscreve e compartilha com aquele seu amigo que você confia. E aproveita e coloca hoje em prática essas técnicas para detectar mentiras. Foi isso então. Tchau e fui.